Os militares dos Estados Unidos da América têm o hábito de entregar a democracia. Com envio expresso, um bombardeiro pode decolar a qualquer momento e atingir um alvo do outro lado do planeta. Antes de terminar um filme longo, parece impossível até perceber que o que importa não é a velocidade, mas o alcance. Então, como isso é possível? Continue assistindo e descubra: os Estados Unidos não foram criados para dominar o mundo. Claro, tirou um 20 natural na geografia com recursos infinitos, portos sem gelo e 2 oceanos como guarda-costas aquáticos. Mas essa vantagem tem 2 lados. Se os inimigos cruzam um oceano para chegar à América, ela também precisa cruzá-lo para alcançá-los. Agora você pode ver por que, durante a maior parte de sua história, os Estados Unidos da América ficaram fora da política internacional. Ei, pare de rir. Cruzar oceanos é caro. A América entrou na OTAN em 1949, mas antes disso, o termo isolacionista não é totalmente preciso. A doutrina Monroe era só a versão educada de saia do meu quintal. As mudanças começaram bem antes da OTAN existir ou ser pensada por Harry Truman. Tudo começou com o que chamaram de loucura, quando William Seward, secretário de Estado, comprou o Alasca da Rússia por uma mixaria. O custo foi de 129 milhões de dólares atuais, menos que muitos filmes de sucesso. Russos pensavam ter escapado de um deserto gelado. Eles venderam aos Estados Unidos um freezer cheio de ouro, petróleo e um século de motivos para se gabar. Claro, né? O petróleo é o verdadeiro negócio, o próprio imóvel. As 9 bases militares no Alasca foram a plataforma de lançamento ideal na Guerra Fria. É como os Estados Unidos da América dizem: estamos de olho em vocês. E ainda são importantes hoje, pois a Rússia e China. China, os fugitivos do Alasca estão mais próximos de Pequim do que Nova York de Los Angeles. De repente, os Estados Unidos da América não protegiam só suas fronteiras, mas alcançavam o outro lado do planeta. O Alasca mudou o jogo. Aqueles oceanos viraram poças. Agora, poucos anos após comprar a ilha gelada, os Estados Unidos da América focaram em outro local quente, o Reino do Havaí. Em 1875, assinaram o Tratado de Reciprocidade. No papel era sobre açúcar, na realidade era sobre estratégia. Os Estados Unidos asseguraram prioridade sobre uma lagoa tranquila, ideal para navios, mas não para a independência havaiana. Em 1887, Washington passou de visitante a proprietário, com uso exclusivo do porto, controle de carvão e reparos. Era a versão geopolítica de vou deixar minhas coisas aqui por um tempo. A América venceu a Guerra Hispano-Americana e o tio Sam foi comprar ilhas. O Havaí foi anexado e a pequena lagoa tornou-se Pearl Harbor. As Filipinas e Guam entraram para a lista e Guam é o filho favorito do tio Sam. Claro, a ilha é pequena, 210 milhas quadradas, mas é mimada, tem de tudo. Uma força aérea exige 2 pistas e combustível para 110 piscinas olímpicas. Não acenda nada. O Pacífico aporta, né? As palmeiras são um bônus. Se a Força Aérea dos Estados Unidos da América fosse um boxeador, Guam seria seu apoio, permitindo lançar ataques no Pacífico sem perder o equilíbrio. De lá, bombardeiros podem saltar do território americano para qualquer ponto crítico do planeta em poucas horas. Cerca de 100 aeronaves ficam prontas o tempo todo e, em uma crise, esse número chega a 400. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, Porto Rico foi conquistado. Eles fincaram uma bandeira em Cuba e obtiveram uma base em Guantánamo em 1903. De repente, tio Sam tinha propriedades à beira-mar dos 2 lados, o que era conveniente, mas um pesadelo logístico. O Cabo Horn não é uma região de cruzeiros por aqui. Os furiosos anos 50 lançam ventos de 80 km por hora e ondas de 3 metros em um dia bom. E não existem dias bons mais ao sul, quando os gritos dos anos 60 se juntam. Você não navega por aqui a menos que tenha escrito seu testamento com tinta à prova d'água. Então, os Estados Unidos da América encontraram uma rota melhor. O Canal do Panamá, maior atalho do mundo, recebe 6% do comércio global todos os anos. Os franceses tentaram primeiro e fracassaram feio. Os Estados Unidos da América assumiram, terminaram e se exibiram bastante. Tecnicamente, os Estados Unidos devolveram em 1999. Tecnicamente, se as coisas ficarem complicadas, ainda é a Marinha dos Estados Unidos da América que está no comando.
Foi quando os Estados Unidos pararam de só se envolver superficialmente nos assuntos globais e mergulharam de cabeça. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha estava endividada, enquanto os Estados Unidos da América arcavam com os custos e controlavam o Império Britânico. Depois veio a OTAN, depois mais alianças. Hoje, os Estados Unidos têm pactos formais de defesa com 51 países. Isso é muito amigo para chamar quando as coisas dão errado, e isso nem conta os relacionamentos complicados. Egito, Arábia Saudita, Taiwan e Índia. A Guerra da Coreia acelerou alianças, logística e expansão. Agora, bases americanas estão em toda parte, pelo menos 128 em 49 países, perdendo apenas para as lojas do Starbucks. Provavelmente há mais, mas é confidencial. Essas bases permitem que os Estados Unidos da América sigam ditando as regras. Com postos avançados em toda parte, o mundo começa a aparecer muito menor e claramente sob nova administração. Os Estados Unidos cobrem a Europa como um ex-grudado, sempre por perto, sempre dando uma olhada. Os Estados Unidos estão presentes em toda a Europa com bases, armas nucleares e 63 mil soldados. É como a versão militar do McDonald's, só falta o drive-thru. No leste asiático, os Estados Unidos têm mais propriedades no Japão do que algumas empresas japonesas, e ainda arrumam tempo para flertar com a Coreia do Sul. Filipinas e Austrália. Questões de compromisso, edição global. Depois vem o Oriente Médio, principal posto de gasolina do mundo, responsável por 20% do petróleo global e quase metade do gás. Sob o olhar do tio Sam, Turquia, Iraque e Bahrein possuem ouro líquido e os Estados Unidos da América estão próximos. Resultado final, os Estados Unidos da América não só estão na banda como regem a orquestra. O alcance dos Estados Unidos da América é tão grande que até o Império Britânico suaria em seus casacos vermelhos. Tem postos avançados nos confins da Terra, como a base espacial Petufik, na Groenlândia, onde até os ursos polares precisam de sistema de posicionamento global, população, 150 soldados e uma máquina de café exausta. A vida noturna são as luzes do norte e a descrição do trabalho é observar o céu e torcer para que nada ruim apareça. Falando em trabalho, se curte explorar mapas, inscreva-se no canal. Não é possível deduzir explorador do Google Earth como profissão no imposto de renda? Durante a Guerra Fria, esse posto gelado abrigava 6 mil soldados, provando que a queimadura de frio forja o caráter. Atualmente é mais tranquilo, só alertas de mísseis e vigilância espacial. Nenhum alienígena foi visto, mas a pista segue cumprindo seu papel. Ela é grande e longa o bastante para bombardeiros e ideal para aviões de carga, como o gigante C-5 Galaxy, o Amazon Prime da projeção global. Esses veículos transportam tropas, tanques, combustível e tudo que mantém o circo voador funcionando. Se a Marinha não alcança, a Força Aérea sobrevoa e diz: deixa com a gente. O C-5 pode transportar um tanque Abrams inteiro em seu interior, exemplificando a logística aérea. Eu faço isso com uma fatia de pizza e de repente é preocupante. Vamos voltar aos bombardeiros. A outra base, menos remota que Petufik, mas ainda assim tão isolada que até o sistema de posicionamento global reclama. Vá para o sul da Groenlândia até a Islândia, que é a realmente verde. Na península de Reykjanes fica a base aérea naval de Keflavik. É mais movimentado do que você imagina. Para um lugar mais conhecido por vulcões, clima barato e existencial, em 2019 um B-2 Spirit fez uma breve visita. Ele gostou do que viu e se recusou a sair, indicando que algo está acontecendo. O B-2 não é um hóspede de baixa manutenção, sendo o equivalente militar de um estilista. O filhote exige atenção constante, iluminação ideal e hangares climatizados apenas para evitar que sua pele descasque. Keflavik já preparou a sala de transformação. Por que tanto esforço por uma tundra ventosa e vulcões em fase temperamental? Bem, em geopolítica, localização é tudo, mesmo que os vizinhos sejam na maioria papagaios do mar. Alaska, Petufik e Keflavik são códigos baratos. Cada um permite à Força Aérea dos Estados Unidos da América economizar milhas ao viajar para destinos relevantes. Suponha que Xi Jinping tome uma ação sobre Taiwan. A Força Aérea dos Estados Unidos da América precisa de apoio fora de suas bases regionais, que provavelmente já estariam sob ataques de mísseis chineses. Mas há um problema, a tirania da distância. E não, isso não é o nome de uma banda de death metal tentando fazer uma balada poderosa, é o termo real que os especialistas usam.
A China pode lutar no seu próprio quintal. O Tio Sam atravessa o planeta para ir de Los Angeles a Xangai, quase 10.600 quilômetros de distância. Já chegamos? Para os Estados Unidos da América, é muito dinheiro e combustível gastos, arriscado e caro, e certamente fará alguém em Washington questionar se realmente vale a pena. Mas o Tio Sam está jogando no modo fácil. A distância entre Anchorage, Alasca e Xangai é de cerca de 4.300 milhas. Por que Anchorage? É lá que fica a base aérea Elmendorf-Richardson. Digamos que a China não seja o problema. Putin pode passar a mirar outras partes da Europa. Levar tropas americanas ainda seria um desafio logístico. De Boston até Vilnius, Lituânia, são cerca de 6.600 quilômetros. Dá para assistir a muitos filmes no voo, mas só se sair de Keflavik, por exemplo. De repente, o mundo fica menor. A distância cai para pouco menos de 2.900 quilômetros, praticamente ao lado. Por isso, antigos exploradores arriscaram congelamento e escorbuto ao buscar as passagens noroeste e nordeste. O topo do mundo é congelado, mas mais rápido. A distância entre os continentes diminui quando você pega o atalho em vez do caminho panorâmico. A América percebeu isso, seus rivais nem tanto. A China adora se chamar de uma potência quase ártica. É como se eu me chamasse de quase Senhor Fera, mas nenhuma quantidade de marketing faz você atravessar o gelo do mar. A Rússia consegue tecnicamente, mas seus portos congelam metade do ano, freando suas ambições. Esses dois parceiros sem limites têm muitos limites porque, ao contrário dos Estados Unidos, eles não controlam os pontos de estrangulamento. As economias deles dependem disso. Eles só acabam sendo sufocados por esses pontos. Este é o Estreito de Malaca, é o primo superdotado do Canal do Panamá. Dólares americanos, 35 trilhões em comércio passam por aqui todos os anos, tudo espremido por esse gargalo aquático. 10 navios por hora entram ou saem, mas um país depende disso mais que os outros. China, 2/3 do comércio, 83% do petróleo e grande parte do gás natural passam por aqui. Para Pequim, isso é mais que uma rota marítima. É um teste de estresse, o pior cenário. A Marinha dos Estados Unidos ancora nas proximidades e desliga o interruptor. A China tem perdido o sono com isso há décadas. Isso até tem um nome, o Dilema de Malaca, então a China tentou encontrar uma solução. Rotas terrestres com a Rússia existem, mas precisam vir da Sibéria, que é um local difícil para negócios. Veja meu vídeo sobre isso. Melhor pensar em um plano B. Em 2013, Xi Jinping lançou a iniciativa do Cinturão e Rota, com a China tentando transformar o comércio global em sua rede de entregas. O grande destaque, o corredor econômico China-Paquistão, A proposta era simples: evitar o Estreito de Malaca. Os navios descarregam em Guadalajara, Paquistão. Em seguida, petróleo e gás seguiriam por terra até Xinjiang, China, encurtando o caminho por montanhas e desertos. É a tentativa da China de burlar o jogo e os Estados Unidos. Por quê? Bem, vamos para o sul. Esta é uma das ilhas mais remotas e controversas do mundo, Diego Garcia, a 3.540 quilômetros da costa da África Oriental, bem no meio do nada e a meio caminho da Indonésia. Antes uma colônia de leprosos francesa, agora é o ponto de areia mais estrategicamente localizado do mundo. Em 1965, o Reino Unido comprou Diego Garcia de Maurício e depois concedeu independência a Maurício. Ótima hora! Em 1966, os Estados Unidos da América já tinham reservado a ilha com o único problema de que 1.000 ilhéus já viviam na rocha vazia. A solução? Realocação ao estilo império. Quem saiu não pôde voltar. Os demais foram expulsos à força, até mataram os cachorros, para incentivar a cooperação. Em 1971, o paraíso foi asfaltado e a ilha recebeu uma nova pista de pouso. 1.000 pessoas perderam suas casas para uma superpotência estacionar bombardeiros, colonialismo com pós-combustores. Por que tanto esforço? Por uma ilha remota, claro. Lembre-se, localização é tudo. Veja onde Diego Garcia fica. Em relação à costa leste da África, está praticamente de frente para ela. O projeto chinês no Paquistão não saiu como planejado. Uma ferrovia não levou a lugar algum, nem o porto de Gwadar. Desperdiçando dinheiro como uma criptomoeda, irmão. Mas vamos supor que a China faça isso funcionar. Eu sei, mas entre na brincadeira.
Ainda assim, tem um problema enorme: Diego Garcia, e está cheio de brinquedos suficientes para arruinar o dia de Pequim. 4 hangares climatizados para B-2, 2 pistas longas, bombardeiros, caças, aviões-tanque, aviões de transporte. Tudo decola daqui, estoques de combustível tão massivos. Se os Estados Unidos da América não possuíssem Diego Garcia, alguém já estaria planejando uma invasão em um guardanapo de bar. É menos uma base, mais um martelo flutuante. No meio do Índico é o porta-aviões inafundável dos Estados Unidos da América na região. Se o pior ocorresse, a Força Aérea dos Estados Unidos da América poderia bloquear as linhas de suprimento da China facilmente. Coincidência Pequim, de repente, mostrar tanta preocupação com a soberania das Maurícias? Também não achei. Mas apoiar a reivindicação das Maurícias sobre Diego Garcia não é só uma questão de justiça para os antigos ilhéus, é também um aviso de despejo para os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Mesmo que a China conseguisse isso, ainda assim não resolveria seu problema. Os Estados Unidos da América podem até ter reclamado quando a Grã-Bretanha concordou em devolver as ilhas para as Maurícias, mas é difícil se preocupar quando você tem rotas alternativas em todos os oceanos. Vamos voltar para o outono de 2001, uma época estranha e cheia de raiva nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde 1812, alguém atravessou um oceano para atacar o continente. Então, os Estados Unidos da América decidiram retribuir o favor pelo ar. Em 7 de outubro, o Espírito da América decolou da base aérea de Whiteman, no Missouri. O bombardeiro B-2 foi criado para atingir qualquer alvo em qualquer lugar. O B-2 é um tanque de combustível voador. Ele pode percorrer 11.100 km sem parar. O diâmetro da Terra é de 12.700 km. Essa coisa quase consegue voar para o outro lado do planeta, de uma vez só. Esqueça Nova York a Londres, tente Nova York a Tóquio com espaço para as pernas. Isso foi logo após o 11 de setembro, o destino era o Afeganistão, e o B-2 estava carregado. Ele levava 16 bombas JDAM, guiadas por sistema de posicionamento global, cada uma enviando ao Talibã a mensagem: não mexa conosco. Mas toda essa potência tinha um preço. O planeta de repente parecia muito maior. 4 horas após sair do Missouri, o Espírito da América chegou à Califórnia e encontrou outra obra-prima da Força Aérea, o posto de gasolina voador. A Força Aérea dos Estados Unidos da América tem cerca de 600 aeronaves-tanque, 3/4 do total mundial. Sem elas, aquelas bases distantes seriam apenas estacionamentos caros. O primeiro reabastecimento foi ao amanhecer e a missão ficou durante o dia de propósito. Melatonina e aeronaves bilionárias não combinam. Você não quer pilotos cochilando. Durante o ataque global, o bombardeiro reabasteceu sobre Guam e depois no Estreito de Malaca, algo que faria a pressão arterial de Pequim subir hoje. Depois fez mais uma parada no ar perto de Diego Garcia, que sempre tem aviões-tanque prontos. Após reabastecer, seguiu para o norte rumo ao Afeganistão. Quando chegaram à costa do Paquistão, os pilotos já estavam no ar há mais de 24 horas. Eles tomaram o que chamavam de pílulas para se manterem acordados. Cafeína não basta quando seu escritório é um bombardeiro furtivo. Em uma viagem tão longa, algo estava destinado a mudar, e mudou. Quando o Espírito da América chegou à sua zona-alvo, 70% dos objetivos já haviam mudado. Quando anoiteceu, os pilotos reprogramaram as JDAMs durante o voo. Nada diz mais sobre um trabalho estressante do que refazer sua lição de casa, enquanto cruza continentes. Lançaram cargas sem serem detectados, garantiram superioridade aérea e iniciaram o retorno para casa. Até que novas ordens chegaram. 4 JDAMs deixaram 4 novos alvos. Missão aceita. O combustível estava acabando, mas um avião-tanque sobre o Mar da Arábia surgiu como um delivery e fez o reabastecimento. Atacaram o Afeganistão de novo, lançaram as últimas bombas e reabasteceram para seguir até Diego Garcia. 44 horas no ar é a missão mais longa já feita por um B-2, quase 2 dias na cabine. Até o banheiro do avião desistiu no meio do caminho. Quando reclamar de um voo longo, lembre-se que esses caras passaram 2 dias sem encanamento e com poder de fogo para destruir uma cidade. Mas essa missão foi só o ensaio geral, o aquecimento antes do grande espetáculo. Foi uma missão que utilizou tudo o que os Estados Unidos haviam construído desde que deixaram seu hemisfério nos anos 1940,
Não compraram passagem de volta, bases, alianças, paradas para reabastecimento. A versão global de deixar sua escova de dentes na casa de alguém e decidir que agora você mora lá. Tudo começou em 13 de junho, quando Israel ignorou os jogos de sombra habituais e foi direto ao evento principal. Com os locais nucleares do Irã expostos, até cientistas começaram a ligar dizendo que estavam doentes. A principal joia era a usina de enriquecimento de combustível de Fordo, enterrada, fortificada e fora do alcance de Israel. F-35 e F-15 são rápidos e letais, mas para destruir bunkers é como levar um estilingue para uma briga. Os Estados Unidos observavam atentamente. Com pipoca e imagens de satélite, enxergaram uma oportunidade. Por que deixar Israel se divertir sozinho? A Operação Martelo da Meia-Noite surgiu porque os Estados Unidos da América sempre escolhem nomes de missões que lembram filmes de ação dos anos 80. Diego Garcia era a base de lançamento óbvia, perto, discreta e convenientemente abastecida. Cada B-2 levava 2 bombas de 30 mil libras, um tipo de carga que torna a turbulência pessoal. Voo curto, pilotos descansados, banheiro tranquilo. Enquanto o mundo olhava para Diego Garcia, a Força Aérea fez um truque de mágica. 7 B-2s avançaram silenciosos pelo Atlântico, reabastecendo em paradas no meio do oceano. Como Laja, nos Açores, arquipélago português, é tipo o Airbnb da Europa. Após cruzarem o Atlântico, os B-2S se uniram a aeronaves de apoio que o Pentágono classificou como militares de 4ª e 5ª geração. Quer dizer que são caros, brilhantes e algo que a gente não quer. Os contribuintes questionam de onde decolaram, um mistério para todos. Ramstein, na Alemanha, é a maior base dos Estados Unidos da América fora da América, entre outras espalhadas pela Europa. Quem sabe? Essa é a vantagem de ter imóveis pelo mundo, você nunca fica sem opções. Então veio o grande momento. No instante em que os B-2 entraram no espaço aéreo iraniano, a região se iluminou como no 4 de julho. A Marinha dos Estados Unidos da América mantinha navios e submarinos próximos. Se a Força Aérea comemora, a Marinha traz os fogos. Foram lançados mais de 2 dúzias de Tomahawks, todos sincronizados. Nada demonstra mais trabalho em equipe que explosões ao mesmo tempo. Às 2h10 da manhã, horário local, o primeiro B-2 lançou suas 2 bombas em Fordo, depois vieram as demais, totalizando 14 bombas. Cada uma atingiu seu alvo em Fordo e Natanz. Mísseis de cruzeiro atingiram Isfahan por último, deixando o Irã em dúvida até o fim. Ao todo, 125 aeronaves participaram da operação. Trump depois afirmou que 52 dessas eram aeronaves tanque. Mesmo ataques aéreos globais dependem de combustível. E o resultado foi que cada avião que entrou no espaço aéreo iraniano saiu ileso. O Irã nem sequer conseguiu disparar um tiro. Foi como aparecer para um duelo e perceber que o outro cara já tinha arrumado as coisas e ido embora. O voo até o alvo durou 18 horas. E somando bombardeio e retorno, foram 37 horas no total. Nenhum relato confirmado sobre o estado do banheiro. Provavelmente classificaram os danos como sérios, mas não fatais. Locais nucleares do Irã foram fortemente atingidos, mas não destruídos. Teherã poderia reconstruir se aceitar gastar muito dinheiro, tempo e orgulho nacional. Mas a verdadeira lição veio dos céus. A Força Aérea dos Estados Unidos da América provou seu ponto naquela noite. Nenhum oceano ou espaço aéreo é grande ou protegido demais. Se o tio Sam quiser bater a porta, basta um plano de voo, não uma invasão. Por fim, os Estados Unidos ativaram o código de trapaça supremo. Todo gamer, lutador e aspirante à superpotência sonha com isso graças à sua inteligência em engenharia e rede global de amigos. Com pistas de pouso, a América pode atacar sem ser atingida na maioria das vezes. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Realmente faz diferença. Obrigado e até a próxima no Matpack.